Um sábio certa vez falou da seguinte maneira: a vingança, ela é muito doce, mas a gratidão, além de amarga, é extremamente pesada. Se você quer entender melhor essas palavras, continua acompanhando a gente nesse vídeo. Vamos lá. Pois é, como eu falei, a vingança é doce e parece ter uma leveza enorme, mas a gratidão é pesada e amarga. Eu estava no consultório em um determinado momento da minha vida no passado e ouvia um paciente que falava da seguinte maneira: sempre que eu me decepciono com as pessoas, a minha gratidão por aquela pessoa apaga. Eu não sou obrigado a ser grato por uma pessoa que me decepcionou. Eu adverti dizendo da seguinte maneira: é justamente o contrário, meu caro. Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade imensa de calcular formas de nos esquivarmos de coisas que parecem um peso, que parecem uma responsabilidade para a gente. Ele disse: o que você está tentando dizer com isso, Gerson? Você está tentando me dizer que eu posso, de alguma forma, estar calculando a decepção com a pessoa para não ter que retribuir todo o esforço que aquela pessoa fez em determinado momento para mim? Eu sorri e disse exatamente isso. Isso nem parece análise do comportamento, mas é análise do comportamento sim, baseado em uma ecologia comportamental, num processo que a gente chama de teoria do forrageamento ótimo. Como as espécies como um todo têm cérebros que são capazes de calcular aquilo que parece ser mais econômico, mais fácil para elas obterem tanto alimento, como também vantagens sexuais e vantagem de toda a natureza para continuarem sobrevivendo. E assim também nós fazemos. Veja, o que eu estou dizendo é que o nosso cérebro não calcula a partir da justiça, a partir de, olha, tu me faz o bem, eu faço o bem na ideia de ser justo. Não, a gente não calcula dessa maneira. Você me faz o bem e eu posso, porventura, e se não pesar muito para mim, lhe devolver o bem. É assim que instintivamente as pessoas funcionam. Se elas não passarem por um processo de modelagem, de educação, para que elas aprendam a retribuir, na verdade, aquilo que recebem, o mais fácil é elas arrumarem algum defeito no outro, se apegarem a esse defeito e colocarem que, em função disto, elas não precisam retribuir, elas não precisam devolver o bem que um dia receberam. E quem já foi muito benevolente com os outros, quem já fez muito pelas pessoas, vai entender com muita facilidade o que eu estou falando aqui. Quanto mais a gente se esforça pelo outro, quanto mais a gente luta, não importa se você acompanhou aquela pessoa desde tenra idade. Existem filhos que são ingratos quando não ensinamos ele o processo da gratidão. Existem amigos que amparamos em outras fases da vida, orientamos eles quando eles não nada sabiam, guiamos por um bom caminho. Mas uma vez que as pessoas chegam lá, quanto mais fizemos, maior é o débito dessas pessoas. E assim como uma pessoa que deve muito e não gosta de pagar, procura brigar, essas pessoas ingratas irão agir do mesmo modo. Se você é bondoso demais com as pessoas, costuma fazer o bem para as pessoas, acreditando que sendo assim as pessoas irão lhe retribuir com o bem, você agora encontrou. Porque quem é muito bom, na maior parte dos casos, só encontra maldade e ingratidão como devolutiva. Sabe por quê? Porque quanto mais bem você faz para o outro, mais aumenta o débito do outro. E é mais fácil, então, o outro não pagar esse débito. É mais fácil o outro lhe acusar de qualquer crime, lhe acusar de qualquer defeito, ouvir outras pessoas insanas para depois dizer assim para você: eu estou decepcionado, ou dizer para outras pessoas que se decepcionou muito com você, não querer aproximação, ter uma energia muito grande para se afastar de você e às vezes até para lhe atacar. Então aqui a gente entende as raízes desse processo. Sempre que o esforço é muito grande para devolver e para reconhecer, imagina se a gente fosse devolver tudo que os nossos pais fazem por nós. É muito fácil a gente encontrar filhos revoltadíssimos com os pais, filhos que esquecem o pai, amigos que esquecem aqueles que um dia estenderam a mão. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Mas essas pessoas que escolhem esse caminho da facilidade, elas, no fundo, são apenas ingratas, porque ser grato é um ato de aprendizagem, de educação, e a isso a gente atribui a ideia de nobreza.
Ser nobre dá muito mais trabalho porque é menos reforçador. Não encontramos reforçamento com facilidade, mas nós pagamos os débitos. Por isso, escolha sempre o caminho da gratidão, sempre o caminho de reconhecer o papel do outro na sua vida. Eu garanto que você vai ser muito mais nobre e muito mais belo dessa forma. Um abraço, curte e compartilhe o nosso material.